A reforma tributária do Brasil tá aí. E com ela, um monte de mudanças, principalmente para quem está se preparando para ser auditor fiscal. A proposta aqui é a gente dar uma olhada no lado operacional dessa reforma. Vamos focar nas ferramentas e nos desafios que os futuros auditores vão encontrar no dia a dia. Bem, o nosso roteiro é este. Vamos começar entendendo o tal do IVA dual. Depois a gente fala sobre a necessidade de harmonização, como o fisco vai agir na prática, quais as ferramentas que o auditor vai ter na mão e, para fechar, aquele regime mais duro, o regime especial. É um mergulho completo na aplicação da nova lei. Vamos lá, o coração da reforma é o sistema de IVA dual. E o que isso significa na prática? Significa o desafio de gerenciar dois tributos que são praticamente irmãos, o IBS e a ACBS, mas que no fundo têm gestões separadas. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para dominar o novo sistema. E aqui está o ponto crucial, essa divisão de poder. De um lado, a gente tem o comitê gestor, que fala por estados e municípios, e ele que vai regulamentar o IBS. Do outro lado, é o Poder Executivo da União, que vai dar as cartas na CBS. Ou seja, são dois comandos diferentes para impostos que precisam, de alguma forma, caminhar juntos. Ok, mas e para não vir uma bagunça? Bom, aí entra um mecanismo de segurança. Sempre que uma regra for comum ao IBS e à CBS, ela vai precisar ser aprovada num ato conjunto. Isso meio que obriga a União e o Comitê Gestor a conversarem, a se alinharem, para que a mesma regra apareça nos dois regulamentos e o sistema integrado funcione de verdade. Só que ter esses comandos separados cria um risco óbvio. E se cada um interpretar uma regra igual de um jeito diferente? É exatamente aí que a harmonização entra em cena. E veja bem, ela não é uma opção, ela é uma necessidade absoluta para o sistema funcionar e para aquela promessa de simplificação sair do papel. Essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. A própria lei já percebeu que, sem uma interpretação única, o objetivo principal se perde. Pensa só, se a Receita Federal interpreta uma norma de um jeito e o Comitê Gestor de outro, pronto, a gente volta para estaca zero, com toda aquela insegurança jurídica que era o grande problema do sistema antigo. E para garantir que essa cooperação aconteça de fato, a lei criou uma estrutura bem formal. Não é só boa vontade, não. Existem órgãos específicos para isso. O Comitê de Harmonização e o Fórum Jurídico, por exemplo, podem emitir resoluções que são vinculantes, ou seja, obrigatórias para todas as administrações tributárias do país. Isso tem uma força tremenda. Certo. Agora que a gente já entendeu as regras do jogo, vamos ver o que acontece quando o fisco entra em campo para valer. Como é que a administração tributária se comunica e formaliza uma cobrança, por exemplo? Uma das ferramentas principais vai ser o DTE, o Domicílio Tributário Eletrônico. É bom pensar nele como se fosse a caixa de correio oficial e digital da empresa. É por ali que vai chegar tudo que é importante. Pedido de documento, intimação, auto de infração. É uma modernização que já era mais do que necessária. E aqui, olha, atenção máxima. Este ponto é crítico tanto para os contribuintes quanto, claro, para os auditores. Não adianta nada ignorar o DTE. Se a mensagem foi enviada depois de um prazo, a lei já considera que o contribuinte foi notificado, mesmo que ele nunca tenha aberto a mensagem. Não tem para onde correr. Agora, para quem vai prestar concurso, este slide aqui é ouro. É matéria clássica de prova, bem no estilo que a banca FCC adora cobrar. São os 7 requisitos essenciais para um auto de infração ser válido. Se faltar umzinho só, todo o processo pode ser anulado. É um checklist que o auditor precisa ter na ponta da língua. Mas e quando o contribuinte simplesmente não emite a nota? Como é que o auditor prova que uma venda, por exemplo, aconteceu? A resposta está no uso das presunções legais. Elas são verdadeiras ferramentas de investigação nas mãos do fisco. Uma das presunções mais clássicas é a do ativo oculto. A lógica é bem simples. Se uma empresa tem um bem, sei lá, um carro ou uma máquina, que não está registrado na contabilidade dela, o fisco parte do princípio de que aquilo foi comprado com receita não declarada. É o famoso indício de caixa 2. Esse exemplo deixa tudo muito claro. A empresa não conseguiu explicar de onde veio o dinheiro para comprar aqueles veículos. Para o auditor, a conclusão é direta. A grana veio de receita omitida, não declarada. E com base nisso, o tributo é lançado em cima desse valor. Simples assim. Outra ferramenta poderosíssima é a análise das contas bancárias. Se entra um dinheiro na conta do contribuinte e quando o fisco pergunta, ele não consegue comprovar de onde veio aquela grana, o fisco tem o poder de presumir que é receita omitida. E aí, claro, vai tributar. E muito cuidado aqui. Emitir a nota fiscal é só o primeiro passo, não é o fim da linha. Esse documento precisa ser escriturado, ou seja,
registrado direitinho nos livros contábeis e fiscais da empresa. Só emitir a nota não livra o contribuinte dessa obrigação. E o exemplo aqui mostra bem isso. Uma operação que não é escriturada é como se fosse invisível na hora de apurar o imposto. Se a receita não entra nos registros, ela não entra na base de cálculo. O fisco, então, presume a omissão e faz o lançamento de ofício, ou seja, ele mesmo cobra o imposto. Bom, agora vamos para a medida mais drástica de todas, aquela reservada para os casos mais graves de descumprimento, o regime especial de fiscalização. E o nome já diz tudo. Aqui a postura do fisco é de tolerância zero. E veja bem, isso não é uma auditoria qualquer, uma fiscalização de rotina. O REF é uma medida extrema. Ele é aplicado àquele contribuinte que vive descumprindo as regras, que representa um risco real para a arrecadação. É o fisco agindo de forma muito mais intensa e próxima. E chegamos no ponto crucial, a consequência financeira mais pesada. Qualquer multa, qualquer penalidade aplicada enquanto a empresa estiver debaixo do refis é automaticamente dobrada. O custo de cometer um erro nesse regime é muito, mas muito mais alto. E não para por aí. Além das multas em dobro, o slide mostra outras consequências bem pesadas. Fiscalização sem parar dentro da empresa, prazos de pagamento cortados pela metade e um controle muito mais rigoroso de toda a movimentação financeira. É, na prática, um cerco completo. E com isso a gente encerra a nossa análise. Fica uma reflexão final, né? Enquanto o sistema novo busca simplificar as coisas para o contribuinte, as ferramentas de fiscalização e de cobrança na mão do auditor, essas ficaram mais sofisticadas e poderosas do que nunca. Sem dúvida, um campo fascinante para quem está se preparando para essa carreira.